Convidamos toda a congregação para que nos ajoelhemos para orarmos ao nosso Deus. Querido e grandioso Deus e Pai, nós lhe agradecemos a oportunidade que nos dás de prestarmos este culto de adoração e louvor a Ti. Que Tu possas estar conosco, nos dirigindo, nos orientando, nos guardando e atendendo às nossas necessidades, querido Pai. Nós sabemos que nós conseguimos chegar aqui por Tua graça, mas muitos filhos Teus aqui não podem estar. Estão talvez no leito de dor, passando por dificuldades. Que Tu possas atender a todos, querido Pai, onde se encontrarem. E aqueles que também puderam, que não aqui estão, por rebeldia, querido Pai, que Tu possas tocar-lhes os corações também, para que possam se arrepender e voltar ao Teu redil. Ó Pai, continua conosco. Usa o pastor César para nos trazer a Tua mensagem nesta manhã. É o que nós lhe agradecemos e pedimos por Jesus, nosso Senhor. Amém. Abrindo seus braços de amor, oh, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura.
maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Amém. Feliz sábado a todos. Dar é viver. E como nós vimos aqui, o nosso maravilhoso Deus, Ele também é o nosso generoso benfeitor. Deus manifesta o seu poder de várias formas. Ele faz bater o nosso coração. É Ele que faz os nossos pulmões funcionarem. É o nosso Deus que fazem as correntes vivas circularem por todos os condutos do nosso corpo. Ele é responsável por todos os momentos de nossa existência. Esse é o nosso grande Deus. Somos-lhe devedores do alimento que comemos, da água que bebemos, da roupa que vestimos, do ar que respiramos. O livro Desejar Todas as Nações, na página 623, diz que dar é viver. E também na página 417 ele diz: o egoísmo é morte. Se nós pararmos para verificar o sol que brilha lá fora, a terra e toda a sua beleza, o esplendor da lua durante as noites, o céu salpicado de estrelas, tudo isso veio das mãos do nosso Deus para nós. As árvores altaneiras, os arbustos, as plantas, os grãos tremulantes, o céu azul, a terra verde, a mudança do dia e da noite, as estações, tudo Deus nos deu de suas mãos. Em Salmo 103, o verso 13: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tudo isso Deus fez para nós. E agora, nesses momentos do culto que se segue, temos a grande oportunidade de agradecermos ao nosso Deus, de devotarmos a Ele todo o nosso louvor, nesse momento especial, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim como um pai cuida de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Os diáconos darão esta oportunidade de louvarmos ao nosso Deus com os dízimos e as ofertas. Eu não sei como vocês estão. Eu sei de mim. Eu estou muito feliz. Porque eu tenho alegria. Mas a alegria que eu tenho não pode ficar só comigo. Eu tenho que transmitir. E nós vamos cantar agora a grande alegria. É um hino conhecido de todos nós. E eu gostaria que quando você cantasse, você colocasse a sua alegria para fora. E permitisse que o Espírito Santo mexesse com cada um de nós aqui. Vamos chamar os anjos para cantar conosco. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. Faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a
Cumprimentamos todos vocês com o nosso tradicional aceno, com desejo de que tenham iniciado com toda disposição e saúde o ano que está começando. É uma pena que nós tenhamos estudado a lição de hoje sobre alegria, o hino também sobre alegria, enquanto no Haiti, gente, vocês que assistiram reportagens sobre aquela destruição tão triste, terrível, a vontade de chorar quando a gente pensa gente esmagada debaixo daqueles escombros, suplicando libertação ali, e o ser humano sem condições, os que estão socorrendo lá, sem condições de atender, horas e horas ali, esmagados, é muita dor demais. E na realidade, irmãos, se a gente começa a analisar como a humanidade tem sofrido coletivamente, individualmente, eu me pergunto e pergunto sempre para Deus: Senhor, até quando essa pobre humanidade, pobre, vítima de tantas situações, não é? Verdade é que uma boa parte dela tem culpas para sofrer assim. No milênio, se eu puder, eu vou pedir a Deus, quando estivermos julgando os perdidos, olha, eu posso diminuir um pouquinho o sofrimento final dos seres humanos? Não é brincadeira. Ok, vocês sabem que essas catástrofes todas que têm acontecido ultimamente, mais intensamente, o espírito de profecia chama de juízos misericordiosos, porque não vem com a dose toda, como seria o caso. De mistura ainda com misericórdia, e também porque acontecem no tempo da graça ainda. E vocês se lembram que temos destacado muitas vezes no passado que a maneira como isso acontece é a seguinte: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já está sendo gradativamente retirado da terra. Desde o tempo do início do movimento adventista, essa retirada está se acentuando. E quem ocupa o espaço vazio deixado pelo Espírito Santo é o grande destruidor, que não é Deus. Não é. Aliás, a pena inspirada também diz que o inimigo faz essas destruições e depois põe na mente dos seres humanos que é Deus. Claro que Deus atuou algumas vezes no passado, mas pouquíssimas vezes. Mas a maneira como isso está acontecendo é desse jeito. Infelizmente não temos boas notícias para a igreja. Longe de essas calamidades diminuírem, elas vão aumentar, se intensificar. Isso é programado pelo mal e pelos maus.
até uma situação em que o ser humano, a humanidade toda, não vai suportar mais. E vão querer mais respostas das lideranças. Não essas respostas que tem havido aí, para o nosso alívio. Porque por enquanto culpados são aquecimento global, drogas, não é? Essas calamidades todas, violência, guerras e tudo mais. Enquanto o aquecimento global for o bode expiatório, está ótimo. Não é verdade? Agora, o dia que Deus permitir que sejamos apontados como causadores, por não participarmos do processo mundial chamado globalização, então, como os cristãos primitivos sofreram, aí vai repetir essa situação. Vamos ler. Antes, eventos finais, este livrinho precioso. Alguém de vocês já leu Eventos Finais? Quem não leu ainda, compre. Muito importante esse livro do Espírito de Profecia. Há algumas recomendações aqui que não poderíamos deixar de passar para vocês. Página 15. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia, se referindo também a do capítulo 11 de Daniel, a última parte, deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes, as profecias que ainda não se cumpriram. É claro que a nossa mensagem mais importante, chamada mensagem presente, está em Apocalipse 14. A terceira mensagem angélica. Capítulo 14. Versos 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Essa última parte da terceira mensagem angélica trata do assunto mais importante que deve ocupar a nossa atenção: salvação através da pessoa de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a nossa principal mensagem. Mas a terceira mensagem angélica inclui também um outro tipo de assunto que deve também, em segundo lugar, ocupar nossa atenção. E está aqui, versos 9 em diante: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou,
não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, e o fumo de seu tormento sobre para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receberam o sinal do seu nome. Essa mensagem não é nada lisonjeira para o mundo, e também nem para quem está pregando, mas devemos pregar. E eu estou criando coragem para isso agora. Destacar esta profecia que constitui a última mensagem escrita de Deus para o mundo. Ok? Então, se nós fizermos uma retrospectiva destas catástrofes que têm acontecido ultimamente, e o Brasil não ficou fora, notaram, né? Norte, Sul, não ficou fora não, dezenas morrendo por aí, a natureza descontrolada, problemas, outros problemas no tempo do fim, criminalidade crescente, especialmente em consequência das drogas, não é, que tira o quê? O autocontrole dos criminosos. Isso também vai num crescendo. Outras guerras e outras coisas. Se nós fizermos uma relação destas crises e situações, desses acontecimentos destruidores desse período aqui, vocês sabem, vocês já leram, esses acontecimentos de destruição se sobreporiam a todos esses outros períodos. Iria aumentando até Jesus volta. Juízos misericordiosos, mas é o inimigo, o grande destruidor, que faz, viu? Muito bem, aqui nós temos aqueles vários períodos proféticos da história, os principais impérios, desde o passado, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma, Vaticano. Vocês não devem se esquecer que Roma hoje é tanto igreja como Estado. O Estado do Vaticano é um país. Até 1798, domínio de Roma Imperial, de 168 a.C., 476, houve um períodozinho aqui, então 538 até 1798, quando Napoleão Bonaparte destronou o Papa, que morreu no degredo. Aí o domínio absoluto do Vaticano terminou. Mas aquela ferida mortal, capítulo 13 de Apocalipse, seria curada. Mas esse domínio terminou. Quem passou a dominar então? Quem passou? Que poder? Que hoje é chamado governo invisível. Kennedy foi prevenir na academia de West Point a respeito desse governo invisível que estava acontecendo até nos Estados Unidos. O que fizeram com ele? Há um governo invisível aqui que a humanidade não está sabendo. 3 interrogações aí. Esse governo invisível. Bom, Luiz, posso antecipar para você? Só para você. Esse governo invisível é dono da Inglaterra. Não é
a rainha, nem o rei, nem a câmara, nem, como é que chama lá? Parlamento. São utilizados. Dono de metade da Europa, esse poder. Dono dos Estados Unidos, que 40% talvez, das principais instituições. Você se lembra, nós falamos muito de América do Norte protestante, coisa nenhuma. Nos Estados Unidos, a igreja protestante é separada do Estado, exerce alguma influência, mas quem domina o Estado não é protestantismo. Vamos dizer que o protestantismo é a aparência do cordeiro, mas a voz do dragão lá é outra. Tem outro poder dominante. E nós vamos agora dizer alguma coisa para vocês. Querem conhecer esse poder? Para sabermos nos situar? Um pouquinho de estudo de profecia. Gente, aqui no gráfico tem essa data importante aqui, 1798, que encerrou esse domínio. Eu vou dizer mais para vocês. Essas crises todas, calamidades, destruição, muitas vezes acontece por atuação direta de Satanás, mas muitas vezes através dos seus agentes humanos. Aqui é esse governo invisível que tem feito acontecer grande parte dessas destruições. Como aqui também nesse período, aqui também, esses impérios faziam acontecer guerras e situações de fome e tudo mais. E aqui não é diferente não. Satanás tem também seus agentes, que tem interesse em provocar o caos no mundo. O que aconteceu em 1798 também? Quem sabe? Na França, Jorge. Revolução Francesa. Vocês se lembram que o livro Grande Conflito dedica um capítulo à Revolução Francesa? Um capítulo inteiro. É um acontecimento profético importantíssimo. Destronou o Papa. Mas quem estava por detrás de Napoleão Bonaparte? Quem? Do general Berthier. Quem estava por trás? Comandando a Revolução Francesa. Alguém poderia nos dizer? E a Revolução Francesa teve uma característica, foi a insurreição da classe pobre contra a classe dominante. Quem promoveu a Revolução Francesa? Querem saber? Aliás, a Revolução Francesa foi a primeira obra de destruição desse poder. Primeira intervenção dele. Fomentou, liderou, financiou Napoleão Bonaparte para fazer as guerras dele, inclusive destronar o Papa. Esse poder está bem destacado no livro de Apocalipse e nós não estamos tomando consciência disso. Capítulo 11, abram aí por favor, Apocalipse capítulo 11. O título do capítulo, As Duas Testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Vocês que estudam profecias? As duas testemunhas, Mareta?
Velho e Novo Testamento. Então está tratando da condição da Bíblia de 538 até 1798. Ela estava profetizando de luto, escondida na língua desconhecida, o latim, feita pelo poder do Vaticano. O povo não tinha acesso à Escritura. Então, diz a profecia, verso 3: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. De que maneira? Vestidas de saco. Seriam ofuscadas, humilhadas. A Bíblia, durante esse período, ela não era estudada. Não havia condições. De 538 a 1798, nesse período, a Escritura foi tirada do povo. Mas agora, gente, tratando da Escritura ainda, verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, Moiorides, quando chegar em 1798, que elas terminariam seu testemunho vestidas de saco, quando chegar nessa data, olha o que a profecia diz: a besta, qual? Não é a besta que sobe do mar e nem da terra, de Apocalipse 13. Era um poder que não existia antes e começou a se destacar aqui. Então são três, Ismael: as bestas feras dominantes desde 538. Não, duas, vamos dizer, esse período, Vaticano dominando, depois veio a Reforma Protestante, 1500, sofrendo tremendamente. Agora surge um poder que não existia antes. Anti-Bíblia, houve a queima da Bíblia lá na França. Esse poder começou na França, Revolução Francesa. Anticristo, contra a Bíblia, contra Cristo e contra catolicismo romano. Tudo quanto significava cristianismo, esse poder começou a guerrear. Que poder é esse? A besta que sobe do abismo. O que é abismo? No princípio criou Deus os céus e a terra e tal. Havia trevas na face do abismo. Na Bíblia, teologicamente, abismo significa o caos. A besta que emerge do abismo iria criar no mundo o caos. Ok. Quem é essa besta do abismo, hein? Que coisa. Obrigado. Vejam lá. Algumas datas principais na organização desse poder mundial. Em 1717 começou o processo de organização desse poder. Eu já vou começar a dizer: franco-maçons. Os franco-maçons. Até 1717 já existia o espiritualismo, as sociedades secretas já existiam, mas sabe, não eram organizados. Havia várias entidades secretas: Templários, Rosa Cruz, Confraria da Serpente, os franco-maçons, os sábios de Sião, desorganizados.
Em 1717, olha, um pouco antes começaram a se organizar. Em 1750, um líder que estava trabalhando nessa organização, chamado Barão Rothschild. Primeiro nome dele, Meyer Rothschild, tinha 4 filhos, todos judeus banqueiros, começando a organizar a maçonaria, a franco-maçonaria. Filhos dele, também banqueiros, Amschel, Salomão, Natan, Kalman e Jacob. Com bancos em Berlim, Viena, Nápoles, Paris, Londres, já eram riquíssimos em 1750. Já estavam abastados como banqueiros, judeus. 1770, pouquinho antes, organizam outra entidade chamada Iluminados da Baviera. Esse período aqui anterior foi chamado o período do Iluminismo. Antes era a Idade Escura e agora Iluminismo. Esses que começaram a agir formaram esse movimento que foi chamado historicamente Iluminismo. Em 1773, Meyer Rothschild, mais 12 sócios chamados Sábios de Sião, da organização espiritualista Sábios de Sião, em Frankfurt, começam a estruturar os primeiros planos para o domínio mundial deles. Governo mundial único, reunidos em Frankfurt. 1776, ano seguinte, não, 3 anos depois, esses barões, junto com esses 12 sábios de Sião, que eram banqueiros também, judeus também, em 1776, eles convidam um também judeu, que era filho de protestante, não sei se batista, tinha se tornado também iluminista. E ele era como é que chama? Como foi Francisco Xavier? Hein? Médium. Ele era médium, satanista. Esses banqueiros em 1776, convidam este médium chamado Adam Weishaupt para montar um plano de globalização já naquele tempo. Sabem, ele montou mediunicamente, recebeu o pacote pronto em transe, irmão Marcos Toro, em transe. E esse pacote inicial foi ao longo do tempo sendo transformado para não dar assim uma impressão, reação negativa na humanidade, mas tudo lá originalmente era negativo, com relação ao trato com o ser humano, nesse governo mundial. Hoje tem o movimento feminista, esporte, mas isso, a questão aí da natureza, tudo isso é só para dar uma face bonitinha, não é? Mas os protocolos dos sábios de Sião foi o primeiro projeto. Alguns itens: controle do dinheiro mundial, controlar as nações em crises financeiras, emprestar para elas. Uma situação, já naquele tempo faziam isso, uma nação estava em crise, eles emprestavam dinheiro, com juros, e se a nação não tivesse condição de repor, sabe o que faziam?
A hipoteca dos bens públicos. Nas guerras, emprestavam para os dois lados. E a guerra sempre queima muito dinheiro. E, não tendo a nação vencedora ou vencida dinheiro para repor, hipoteca dos bens públicos. É assim que boa parte da Europa está sob o domínio e os Estados Unidos não fica fora. Na Revolução Americana, Norte-Sul, do tempo da escravatura lá, a Guerra da Secessão, né? Era Abraham Lincoln, o presidente americano. E os cofres da nação estavam a zero. Precisava Abraham Lincoln de dinheiro. E essa organização colocou dinheiro disponível para ele, e ele já conhecia a organização. Foi tomar dinheiro emprestado em outra fonte. O que fizeram com Abraham Lincoln também, como Kennedy? Os dois únicos governantes que não pertenciam a essa organização. Bush pertence. Clinton. Mas vamos lá. Esse projeto original, lá em 1776, eliminaremos as leis espirituais, controlaremos todas as agências de notícias do mundo, e são donos de todas elas. Esfomear os trabalhadores, fomentar inimizades e guerras, lojas maçônicas em todos os países, conduzir para a morte os que constituírem obstáculo para eles, matar. Depois foi reestruturado um tempinho depois, e nos seguintes termos, isso é resumo: semear discórdias, explorar os maus hábitos do povo, droga, fomentar guerras, disputas, fomes, epidemias, fomentar epidemias. Chefes de Estado que nos sejam, eleger chefes de Estado que nos sejam servis, apoderar-se das forças armadas do mundo, empréstimos a governantes que serão nossos escravos. Se um Estado se rebelar contra nós e instigar a guerra com os vizinhos, e se os dois se aliarem, se dois países em guerra se aliarem, é necessário desencadear guerra mundial. A primeira foram eles. A Segunda Guerra Mundial foram eles. E faturaram fortunas colossais, impensáveis. Hitler era um filho torto de um desses barões Rothschild, instrumento para a Segunda Guerra Mundial. Dessas sociedades secretas têm uma hierarquia, é a forma da pirâmide, que é o símbolo. Satanás dominando, que é o olho, não é? Agora, a hierarquia em termos de poder, primeiro poder logo abaixo do olho, se chama RT, essa organização, RT, igual a Igreja Católica, tem várias ordens, eles também têm. RT são as consoantes de Rothschild, é o tribunal dos barões Rothschild. A segunda organização, logo abaixo, Conselho dos 13, composto de sacerdotes particulares dos Rothschild, que são duendes, satanistas e assim por diante. Depois, Conselho dos 33,
são os franco-maçons da política, da economia mundial dos vários países, e faz parte também do Conselho dos 33, o Estado do Vaticano, se aliando a esse poder maior. Primeiro o movimento começou de união com o protestantismo, ecumenismo, catolicismo, desapareceu esse movimento. Agora é globalização. Por quê? Esse poder tomou a bandeira e passou a dominar protestantismo e catolicismo, trazendo para a sua área de influência. Nos Estados Unidos está cheio de pastores espiritualistas, maçons. A Igreja Católica está cheia de padres maçons, todos trabalhando em cima desse projeto mundial, governo único, mas liderado por esses barões banqueiros judeus. Para solucionar o problema das crises, das lutas, das dificuldades, pobreza, epidemia, é para isso? De jeito nenhum. É para eles se abastecerem. E o diabo está usando eles, porque o diabo quer formar o seu governo único antes de Jesus voltar. Ele dominar toda a humanidade. Se ele conseguir isso, ele evita que Jesus venha. Então estão de parceria outras organizações, conselho, então, RT, Conselho dos 13, Conselho dos 33, quarto, Comitê dos 300, quinto, Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. O Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos não é da nação, não, é do Rockefeller, que faz parte dessa organização. É chamado também Conselho de Rockefeller. Outra organização, Skull e Bones, que significa caveira e ossos. Bush era membro também dessa organização. Round Table, organizada em 1955, tábula redonda na nossa língua. E Bilderberg, trilateral, Clube de Roma e 666, sede em Bruxelas, encarregado de estabelecer os cartões eletromagnéticos, com identidade, título de eleitor, contas bancárias, previdência, telefone e tudo mais. E a meta, tatuagem a laser. E nós estamos ainda aí, sem saber dessa coisa em andamento, criando o caos, porque vai ser a única condição, irmão Ismael, eles mesmos afirmam, tem que ser criado um caos, uma crise mundial tão grave que a humanidade não suporte e peça e suplique a implantação da globalização. Está aqui na Bíblia, Revolução Francesa. Vamos acabar de ler? Verso 7, e quando acabarem o seu testemunho anterior, vestida de saco, dominada naquele período anterior, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Com a Bíblia, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, França, Paris, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vocês se lembram? A Bíblia foi queimada, catolicismo posto de lado, protestantismo posto de lado, e entronizaram como deusa, agora dominante, uma prostituta. E vocês se lembram como denominaram essa deusa? Deusa da razão. Olha aí, deusa da razão. Racionalismo. Foi o racionalismo, que tem vários outros nomes, que promoveu espiritualismo, essa revolução lá. Mas pastor, será que o senhor não está exagerando? Será que é isso mesmo? Um outro poder aqui, esse poder?
Historicamente é o que está acontecendo. E agora, o que diz o espírito de profecia? Explicando direitinho para nós. Olhem, grande conflito, conflito dos séculos 287, tirado, irmão Mário, do capítulo A Revolução Francesa. Diz o seguinte: um outro poder, estava se referindo a essa data da Revolução, 1798. Um outro poder, não mais esse, um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. E no outro parágrafo diz: contra a Bíblia, contra o catolicismo, contra o protestantismo. Ok. Essa besta do abismo é denominada nesse capítulo ateísmo. Ateísmo. O espiritualismo tem vários nomes: ateísmo, racionalismo, espiritualismo, iluminismo, ocultismo e assim por diante. Contra Deus e contra Cristo e contra a palavra de Deus. Aliás, será implantado no projeto de globalização uma só religião, que não a religião cristã. Mas vamos em frente, gente. Esta é uma história super condensada. Vocês poderiam até perguntar: mas pastor, isso foi na Revolução Francesa, e hoje? E hoje? A besta do abismo, e hoje? Existe alguma profecia no Apocalipse sobre este poder atuante desde 1798 até o fim? Muito bem, boa pergunta. Apocalipse 17. Esse é o capítulo mais complexo de profecias. É a visão de quem? Aquela mulher prostituta, assentada sobre muitas águas. Agora o verso 3, escutem lá, prestem bem atenção. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada, mulher essa aqui, igreja essa, uma mulher assentada em cima de quê? De uma besta. Essa besta não pode ser ela mesma, a mulher, a igreja, é um outro poder. Assentada em cima de uma besta de cor escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa terceira besta não é nem a primeira e nem a segunda. Essa outra era diferente. E a mulher assentada. Agora, assentada de que maneira? Ela, a mulher, conduzindo a besta, essa besta, ou essa besta levando a mulher? Como é que diz aí? Ela está sentada sobre a besta, e a besta é que leva a mulher. Muito bem. Verso 7, e o anjo me disse: por que te admiras? Vendo essa cena, essa visão, João, por que você está admirado? Eu te direi o mistério da mulher, que já sabemos quem é, e da besta que há atrás. É a besta que está direcionando, está arrastando a mulher. Não é mais ela que está dominando o mundo, é a besta que está arrastando a mulher. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Verso 8, está aí de novo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir de onde? Do abismo. Não é a besta da terra nem do mar.
É a besta que há de surgir do abismo. É aquela que provocou a Revolução Francesa e a maioria das destruições do mundo desde aquela época. Sabem por que surgiu o comunismo? Essa organização reunida em Nova York traçou os planos para estabelecimento do marxismo, anti-Deus, anticristo, anti-Bíblia, para acabar com o catolicismo e protestantismo. Foi essa organização. Todas as mazelas do mundo, quase, olha, poucas vezes Satanás tem ele mesmo, pessoalmente, feito destruições. Maioria delas de parceria com esse poder. Essa chuvarada que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil e lá, você sabe qual é o grande problema? E para eles, a felicidade deles é que não dá para a gente distinguir se é o diabo diretamente ou eles têm tecnologia, Estados Unidos e outros países, para provocar chuva em geral, regional. E essa mesma aparelhagem, tem certeza? Essa mesma aparelhagem que apontada para a estratosfera provoca essa situação, excesso de chuva, se apontada para a Terra, provoca terremotos. Não dá para saber quem está provocando, não dá. Mas o fato é que o Brasil despontando no cenário mundial agora, vamos enfraquecer esse país, né? Sei lá, tudo bem. Muito bem, se vocês querem conhecer esse projeto de globalização que envolve os três poderes religiosos dominantes, protestantismo, catolicismo e espiritualismo, e ambos seriam arrastados para as fileiras do espiritismo, diz o Espírito de Profecia. Então, basta estudar essa organização. Quem sabe um dia, num programa JA, a gente pode dizer mais sobre ela, se a gente viver até lá. Ok. Apocalipse 18 descreve esse projeto todo que inclui governantes, nações e tudo mais, e poderes. E o impressionante que diz, verso 2, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de Babilônia, e Apocalipse 18 significa esse conjunto todo, chamado globalização. Agora, esse terceiro animal, a besta do abismo, que é a Illuminati, essa grande organização dominadora do mundo todo, chama Illuminati. Aquelas subordens todas, Illuminati. Vocês querem saber o domínio deles? Olha, Anselmo, você já sabe, acho que já falamos. O Banco Central da Inglaterra não pertence ao governo inglês, é deles. Banco Central. A sede da Illuminati é em Londres. Sabe como é que chama? A Illuminati é um poder religioso e é também um Estado, como o Vaticano, como Mônaco. É um Estado. Eles têm um território, uma área lá na capital, Londres, chamada a Coroa. Esse Estado da Illuminati se chama a Coroa. E é muito sutil, porque quando se fala a coroa, dá a ideia de que é o quê? A rainha. Nada. Quando se fala a coroa, não tem nada a ver com o governo inglês. E o poder deles é tão grande no mundo. A Igreja Católica é pobrezinha em relação ao poder deles. Você sabia
que o Banco Central americano é deles? Eles é que têm autonomia para imprimir, Casa da Moeda é deles. A nota de $1 não só mostra a organização, mas mostra que eles é que são donos do dinheiro. Nação americana endividada com essas crises, onde vai tomar emprestado? E se não tiver dinheiro, patrimônio público para eles, patrimônio público para eles. Donos, barões Rothschild, donos do mundo, judeus. Agora, terminando, esse terceiro animal, esse poder, chamado em um lugar, besta do abismo, tem outro título na profecia bíblica. Eu vou passar para vocês. Do livro Patriarcas e Profetas, página 735, vê onde a gente vai tirar. O capítulo é Feitiçaria Antiga e Moderna. E tratando da moderna, menciona o seguinte. O parágrafo está tratando do espiritismo moderno. E diz assim: eles se recusam a reconhecer a Cristo como Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara e cita 1 João capítulo 2, versos 22 e 23. Vem cá, irmão Luiz, lê para nós. 1 João capítulo 2, 22 e 23. Ali está se referindo ao espiritismo moderno. Lê para nós. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Versos 22 e 23. Isso, 22 e 23. Espiritismo, espiritualismo. O espírito de profecia diz que o anticristo não é o Vaticano, não é Roma. É esse poder, é a besta do abismo. Roma não nega o Pai, nem nega o Filho. Aceita Jesus como Filho de Deus, crê. Embora a maneira deles e tal. Muito bem, crê. Agora, quem é hostil é o espiritismo, espiritualismo. E depois de citar essas passagens, diz assim, olha lá, Patriarcas e Profetas, o espiritismo, negando a Cristo, nega tanto ao Pai como ao Filho. E a Bíblia denuncia-o como manifestações do anticristo. Gente, nós temos que mudar a direção aqui, não é? Anticristo é esse poder aqui. A Bíblia usa anticristo no singular e no plural. No plural, quando são indivíduos, assim, aleatoriamente, assim, pretendendo apresentar como Cristo. São indivíduos. Agora, o anticristo no singular é esse aqui. E vamos ver isso no futuro. Ok, estamos terminando. A data, então, principal do iluminismo, da Illuminati, é 1776, e vocês vão ver no pé da pirâmide da nota de $1. É a data principal para eles, quando foi organizado por aquele
Médium, o pacote para o mundo engolir calado. Agora, logo em seguida, e daqui para frente é chamado na profecia o tempo do fim. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, nem depois da manhã, nem nada. Mas, gente, quando essas calamidades todas no mundo se intensificarem até o insuportável, podem preparar. Então, o que está acontecendo? Essas calamidades são para nós advertências, avisos, para os sinceros, ficarem pelo menos de olhos abertos, com o radar bem direcionado. Agora, o trágico de tudo, sabe, irmãos, e vamos terminar. É que nós aqui, como igreja adventista, comparado com o poder dessa organização, somos tão fraquinhos, tão indefesos, não usamos. Mas o que me deixa muito preocupado e triste, sabe o que é, irmãos? Aqui espiritualmente também nós andamos muito fraquinhos, estamos muito fraquinhos. Espiritualmente, nós não estamos assim não. Estamos num estado de enfraquecimento espiritual. Me preocupa muito o fato de muitos de nossos membros estarem bem ligados com a igreja, mas nenhum elo bem ligado com Deus, com Jesus. Para muitos que ainda recitam orações, Deus não é a realidade presente na vida. Não há parceria com Deus, não há relacionamento pessoal, que o Espírito de Profecia chama de elos invisíveis. Ah, Senhor, em teu nome, fizemos. Não conheço vocês. Então, entre nós, o processo lá está crescendo. Agora, o processo nosso de salvação tem uma porcentagem de membros que está naquele processo crescente que chama santificação, em direção ao selamento, que é o fortalecimento, na verdade, na relação com Deus. E tem uma porcentagem grande da igreja que está num processo assim, ó. O tempo vai passando, a gente vai se acomodando, a alma não se dispõe mais a se esforçar na oração, no estudo, e não tem elo sincero, verdadeiro com Deus. Que pena. Alguma coisa precisa acontecer conosco, irmãos. Deus, eu acho que só em resposta à oração, Senhor, tem misericórdia de mim, me fortalece. A situação difícil vem, me ajuda, me sustenta, me segura, senão eu estou perdido, eu não vou conseguir. É hora de abrirmos o coração assim a Deus e pedirmos bênção e misericórdia, senão a nossa força não vai ser suficiente. Que Deus nos ajude a todos. Nova vida para todos nós. Deus nos abençoe. Amém. A maior alegria e o maior conforto para nós deve ser termos a esperança firme que o nosso Deus bondosamente deixou escrito para nossa revelação e entendimento, e cabe a nós estudarmos a sua palavra para sabermos o real momento da história em que estamos vivendo, a urgência que nós temos de ter
em estarmos aos pés de Jesus, porque Ele de forma alguma se esquece de nós. Nós vamos cantar sobre isso, que Deus não nos esqueceu. Fiquemos em pé. Bom Deus, nosso Pai, por grande cuidado e amor por nós, o Senhor nos trouxe estes preciosos ensinamentos da Tua Palavra, como com um desejo de reagirmos de alguma forma, mas uma reação positiva, que nos leve de volta ao Senhor. Bom Deus, desperta a nossa vontade. É nela que acontece o grande conflito entre o bem e o mal no nosso interior. O inimigo fazendo tudo para enfraquecer a nossa vontade em relação ao Senhor. Ajuda-nos a transformar nossos desejos em decisões. E assim, bom Deus, que o nosso coração possa de fato estar pulsando cada dia com o Teu coração. Abençoa a Tua igreja aqui, bom Deus, tenha misericórdia dela. E de algum irmão que esteja se sentindo assim enfraquecido, longe do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ouvir as suas súplicas e ver as suas lágrimas pedindo ajuda ao Senhor.
Poupa a tua igreja, bom Deus. Fortalece a tua igreja. Te agradecemos pela graça de Jesus, nossa única esperança de salvação. Amém.